Beleza. Tá um delayzinho aí da imagem. O áudio tá É, legal, né? né? Tá Salve, legal. Aham. salve. Boa noite, Fernando. A gente entrou Boa três vezes noite. aqui, né? Mas a gente vai fazer todas as formalizações. Obrigado aí pelo convite, doutor Fernando, mastologista aqui em Uberlândia. E ele é um companheiro aí de jornada, tá aí desde o início da fundação da Associação Médico Espírita de Uberlândia. E a gente sente numa responsabilidade grande, né, Fernando? De poder colaborar de alguma maneira, enfrentando as nossas próprias dificuldades, né? Isso é muito interessante. E aí eu consegui convidá-lo, chamá-lo para falar de um tema muito legal. Ainda bem que está na moda, né? Esse tema, comunicação não violenta, esses temas mais instrutivos e esclarecedores, tem que estar na moda sempre e a gente está sempre aprendendo. Então eu convidei ele para a gente conversar aqui, é um bate-papo bem interessante. Vou tentar interagir aqui com o pessoal. O pessoal já está falando, amo você. Esse é o Tiago, um amigo nosso lá de Anápolis. Te amo também, Tiago. Fica aí. Outro que está entrando, Alcino. Obrigado, pessoal, que vai entrando. Como a gente também tem um tempo limitado aqui, eu vou já apresentando. O tema é a comunicação não violenta e já aproveitar o pessoal que vai entrando, ajuda a gente, né? Mas tá legal, hein, Fernanda? A gente tem menos de um mês que a gente começou o nosso canal do YouTube lá, né? No YouTube, o canal da AME Underline Uberlândia, Associação Médica Espírita de Uberlândia, e já estamos com 780 inscritos. Muito legal isso. Que a nossa ideia é tentar chegar em 1.000 inscritos para a gente também fazer lives por lá, de uma maneira também mais abrangente, de uma qualidade um pouco melhor. Então, pessoal, tá na bio da página aqui do Instagram, da AMI, lá na parte inicial tem um link para entrar no canal, porque também essas lives todas depois a gente sobe elas todas para lá e compartilha o link dessas nossas conversas. Enfim, passando toda essa fase inicial, mais uma vez, obrigado, Fernando. Vamos começar com boas vibrações e que a gente seja bastante intuído e instrumento de uma paz aí para todos os lares. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade aqui que a gente está de falar aqui nesse canal. Você relembrou em relação à Associação Médica Espírita de Uberlândia, só questão de colocar aqui, essa associação, nesse mês agora, completa 5 anos de existência. As AMES no Brasil são mais de 60. Nós temos aqui próximo Uberaba, Sacramento, né? São grupos que estudam o ideal médico espírita, no sentido de colocar uma visão na conduta diária, na interpretação de tudo que a gente faz. E, assim, muito feliz que você faz um ano agora, né? Está aqui, está como presidente, né? E já fizemos aquele evento de prevenção do suicídio e da depressão, que foi muito bacana, né? E agora aqui, essa iniciativa é muito bacana também dos canais, né? Que é muito legal. Bom, em relação à comunicação não violenta, é um tema que, apesar de parecer muito fácil, quando a gente, no seguinte sentido, né? A gente está falando de uma coisa que todo mundo faz, né? Conversar um com o outro, se entender um com o outro, trocar ideias. Mas o que a gente está dizendo aqui, esse é uma técnica que foi estudada por um autor, principalmente, chama Marshall Rosenberg, é um americano, e ele dá inúmeros cursos, né? Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de ver algumas conversas, algumas palestras sobre o tema, mas, assim, não sou um especialista na área, né? Eu acho que aí teria que fazer os cursos realmente que são muito práticos. Por quê? Porque é para visualizar os vícios que nós temos nas nossas conversas, o jeito de nós falarmos, né? Eu queria lembrar aqui, acho que até o Lawrence tinha falado anteriormente, né, sobre um trabalho que foi feito em Harvard, né, que começou a ser pesquisado desde 1938. Esse trabalho foi muito interessante. Os pesquisadores lá analisaram 75 anos e viram o seguinte: é, procurando sobre saúde e felicidade.
né, em populações, duas populações básicas, uma que era os alunos de Harvard e outra que eram pessoas da periferia de Boston. E foi acompanhando esse pessoal, passaram várias equipes acompanhando, mas a conclusão final é o seguinte: felicidade e saúde relaciona com qualidade de relacionamento. Ponto. Então, para a gente ser feliz, tem que relacionar bem com o próximo. Não tem jeito. Sozinho não tá legal, e relacionamento ruim também não é legal. Então, a importância da comunicação, né? A Então, só, Fernando, comunicação, só te interromper um pouquinho, isso, você falou só para complementar, alguém já perguntou aqui, esses mais de 70 anos de estudo lá com a equipe de Harvard, da turma, ele gerou, a compilação desses estudos, pode falar que está lá naquele livro clássico, famoso, O Jeito Harvard de Ser Feliz? Isso sim, está lá também exatamente. embutido? Tá bom, Exatamente. pode Tá? prosseguir. Então, dentro dessa visão, é o seguinte: a gente tem que imaginar comunicação não violenta. Bom, comunicação, a gente se comunica com fala, com sorriso, com silêncio, com o corpo, mas focando especificamente na comunicação verbal e no silêncio também, que a gente vai falar um pouquinho, mas principalmente na comunicação verbal, a gente tem que imaginar o seguinte: hoje a gente, a gente joga o jogo na comunicação, que é o chamado jogo de ter razão. Eu quero ter razão, né? Existe esse jogo e existe um outro jogo que é a proposta da CNV, que é o jogo chamado de um jogo que o objetivo é enriquecer a minha vida e enriquecer a vida do outro. Esse jogo de ter razão, ele é baseado em alguns preceitos que são uma linguagem, a nossa linguagem é interessante. Eu estava pensando, né? Por exemplo, há um tempo atrás, quando eu era há 15 anos, fiz muito tempo em inglês, e eu começava a pensar as coisas. Teve uma época que eu estava estudando tanto inglês que eu começava a pensar e pensava em inglês, né? Então, quando a gente pensa, é a coisa mais interessante. A gente usa a linguagem, eu uso as palavras. Eu penso assim, o Rodolfo, eu penso as coisas que eu vou fazer objetivamente. Então, eu uso um vocabulário para pensar. E esse vocabulário, se a gente for prestar atenção, ele é um vocabulário no mundo todo, diversas línguas. Mas ele foi criado por quem? Pelas classes dominantes, né? Esse vocabulário foi criado lá atrás por reis, imperadores, né? Pela própria igreja, né? E criou-se essa forma de se expressar. Porque, assim, em essência, eu pelo menos acredito, o ser humano é bom. Mas essa linguagem passa para a gente que o homem inatamente é mau. Ele é basicamente mau, né? Essa linguagem de que essa linguagem do jogo de ter razão é muito interessante. Eu lembro que eu sempre falei assim: eu prefiro ser feliz do que ter razão, né, Rodolfo? Lá no relacionamento, né? É, pois é, a gente já sabe disso. Eu acho que você também é mais ou menos dessa linha, né? É a Te paz, né? contar hoje, hein, Fernando? Sim, eu interrompendo um pouquinho, desculpa as intervenções, mas hoje foi uma coisa tão interessante, que é o tema, né, para o pessoal que está entrando também agora, muita gente entrando. E aí, pessoal, o tema é a comunicação não violenta. Quem está falando, doutor Fernando, da Associação Médico Espírita, e está só dando umas pinceladas, né? E aí, sendo breve, Fernando, hoje, por conta desse tema, se eu te contar que desde cedo eu estou, assim, num desafio tão grande de elaborar e comunicar de maneira mais pacífica possível aqui em casa. E engraçado que hoje eu já tive a minha amada esposa, se estiver vendo, né, pode estar vendo, ela vai até achar engraçado, vai rir. Mas eu acho que aqui é uma terapia. Hoje a gente soltou algumas faíscas, mas isso faz parte. A gente está confinado e está tenso, né? Parece que qualquer coisinha, a gente está muito sensível e quer brigar. Aí na hora de brigar é pensar assim, né, Fernando? É melhor a paz do que ter a razão. Pode seguir. Exatamente, exatamente. Então, essa linguagem de ter razão, o que ela preconiza? Ela preconiza o seguinte: primeiro, que ela sempre machuca a gente e os outros, porque ela parte de dois princípios: um está certo, outro está errado. Um tem que ser punido e o outro tem que ser recompensado, né? E aí, esse jogo, a gente usa muito de julgamento, né? E esses julgamentos,
podem ser utilizados também na forma de comparações. Todas as comparações são julgamentos. Então, julgamentos e comparações são parte da linguagem que nós utilizamos todo dia. Eu julgo aquilo como certo, como errado. Ou eu falo para a pessoa assim, você não me ama, você não gosta de mim, você está implicando comigo. São julgamentos, entendeu? Que a gente faz no dia a dia e que são formas violentas de tratar o outro. Parece que não, mas essas pequenas coisas vão criando, afastando as pessoas e não conectando as pessoas. A comunicação não violenta, ela baseia-se em duas vias. A primeira eu falo, eu me expresso com honestidade. E a segunda eu recebo com empatia. Até fazendo o link lá com o Satyaki, que falou sobre empatia, simpatia e compaixão, né? Receber com empatia e expressar-me com honestidade. Mas para expressar-me com honestidade, na maioria das vezes, a gente mistura tudo na nossa linguagem. Né? O que eu quero dizer? Por exemplo, quando eu digo essa frase, né, você não gosta de mim, eu estou falando de sentimento, de julgamento, mas eu não estou explicando o que está me levando a ter aquele pensamento e expressar-me daquela forma. Então, a comunicação não violenta, ela é dividida, ela é recomendada, né, é um processo em que a gente tem que observar alguns truques. Né? O primeiro deles é a observação. E a observação sem julgamento. E isso é muito difícil, porque a gente observa, a gente aprendeu a abrir um trabalho científico e observando e julgando. A gente aprendeu a ver uma notícia e começar a julgar internamente. Isso eu concordo, não concordo, é certo, é errado? E no relacionamento, a gente leva isso para o relacionamento. Para os nossos relacionamentos, conversas, amigos, né, família, tudo isso. Então, observar os fatos. Por exemplo, você é um baguncento. Chega para o menino e fala, você é um baguncento. Isso aí é o quê? É julgamento. O certo é, primeiro, observar e expressar a observação. Olha, eu vi que nessa semana, ontem, antes de ontem, a sua roupa ficou jogada nesse lugar. É uma observação, não estou falando que está certo nem que está errado, estou falando que eu observei aquilo. É a fase da observação. Então, olhar para as coisas sem julgar. Depois, o segundo elemento é a parte do sentimento. Né? O que aquela observação gerou em mim como sentimento. Então, vamos por esse exemplo mais simples, que é todo mundo aí em casa, está todo mundo. Né? Olha, eu observei que isso aqui ficou fora do lugar. Quando isso está fora do lugar, me deixa irritado, me deixa ansioso. Né? Os sentimentos, existe uma lista de sentimentos, até que existe no livro, e isso tem que se fazer uma oficina para a gente trabalhar, expressar o sentimento que a gente tem. Né? Então, expresso que a minha observação, o que eu senti, observa que a observação é minha, eu não estou falando nada dele, estou falando que eu observei aquilo, o fato. Eu não estou falando nada dele. Depois eu falo do sentimento, mas não é o sentimento é meu, eu que sinto, em decorrência do fato, faço determinada observação. E faço do meu sentimento. E a partir disso, eu explico a minha necessidade. Então, eu necessitaria que você colocasse essas coisas no lugar. Então, eu me sinto, isso está fora do lugar, eu sinto incomodado, eu sinto irritado, eu sinto que não contribui com a casa, eu fico ansioso, e eu necessito que você coloque no lugar. Até aí, eu estou falando de mim, o que eu vi, o que eu senti e a minha necessidade. E a última fase dessa expressão com honestidade é o pedido. Então, eu peço à pessoa, né, eu faço um pedido. Então, eu gostaria, só que eu faço o pedido pronto para ouvir um sim e ouvir um não. Né?
É claro que quando é o pai e o filho em casa, fala assim, mas eu tenho que mandar ele fazer. Toda vez que você manda, que você dá uma ordem, a pessoa pode acatar ou não acatar. Em qualquer das duas circunstâncias, aquilo não educa, não ensina. A gente, na verdade, a comunicação não violenta visa não educar as pessoas, mas se aproximar delas e mostrar o benefício de fazer aquela ação, né? Então, você falando dessa forma, pode ter uma resposta positiva ou negativa. E outra coisa muito importante, assim, diante desse pedido que você vai fazer, é importante que o pedido não seja um pedido negativo, que ele seja um pedido objetivo. Eu quero que você coloque isso naquele lugar. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, acho que coisa que aconteceu aqui em casa, que eu acho que é interessante, né? Eu estava querendo fazer, por exemplo, oração, evangelho no lar, e cada hora tinha uma certa dificuldade, porque um estava fazendo uma coisa, outra, né? E eu estou citando aqui porque foi situações em que eu consegui utilizar essa comunicação. Eu cheguei e falei, olha, eu tenho observado que nessa semana a família não conseguiu reunir para fazer o evangelho no lar como havia sido programado naquele horário. Eu não estou falando que está errado ou que está certo, eu estou falando. Eu sinto a necessidade do evangelho no lar porque eu me sinto mais tranquilo, acho que a casa fica num ambiente mais homogêneo, mais tranquilo, né? Eu sinto bem. E eu tenho a necessidade de saber um dia que seja possível a gente programar, fazer. Eu necessito disso, eu preciso, para me sentir bem. E aí eu fiz o pedido. Então, tem como falar um dia e um horário para a gente fazer? A conversa foi muito tranquila. Não, então esse dia, sim, vamos combinar esse dia. Calmou. Aquele dia, naquele horário, fez. Outra situação que eu também usei, comunicação não violenta, no WhatsApp. Isso foi interessante. Uma colega, né, muito amiga, que tinha pedido para mim que ela queria montar um trabalho e para que eu conversasse com determinada pessoa, com outra, para juntar pessoas para esse trabalho. E eu não estava conseguindo, por vários motivos. Primeiro, pelas próprias questões pessoais, e também pelo fato de que as pessoas, eu estava com dificuldade de conversar com as pessoas. E a pessoa me pedindo, né? Assim, pressionando, né? Eu redigi uma cartinha no WhatsApp e coloquei exatamente isso. Tenho observado que você me encaminhou pedido de solicitação dia tal, tal, solicitando que eu falasse com colegas a respeito, né? Eu estou me sentindo pressionado, estou me sentindo colocado numa situação que não está confortável. E eu necessitaria que a gente bolasse uma outra forma, ou que você assumisse, ou que outra pessoa assumisse a função, né? Fiz o pedido. E a pessoa entendeu aquilo claramente, falou, eu não estava sabendo que você estava assim e tal, não estava conseguindo, né? Então, o expressar é muito importante, né? E se a gente não expressa, o outro não adivinha o que a gente está pensando. A gente faz elucubrações, né? A gente tenta imaginar que o outro já adivinhou o que você quer. Tenta imaginar que o outro sabe qual que é a sua necessidade, né? E aqui ele fala algumas outras coisas, que, assim, o livro é grande, o tema é grande, tem que fazer várias, na verdade, oficinas para a gente treinar a falar utilizando a CNV. Mas eu vou citar aqui algumas coisas que ele chama atenção que eu acho interessante. Outra questão também é a questão de responsabilizar o outro, né? Essa responsabilização do outro é muito própria da nossa linguagem, né? Eu não fiz. Aqui tem até uma série de itens, né? Eu fiz isso porque está na lei, porque está na norma. Não, você teve escolha para fazer ou não fazer. É claro que se você fizesse fora da norma, você ia ter consequências, mas você tem escolha, né? Por exemplo, os condenados nazistas, eles falavam,
Eu tive que fazer, eram ordens superiores. Isso isentava eles de... E, pessoalmente, eles não se sentiam culpados. Eu faço porque a responsabilidade é do outro. Ah, eu, eu fiquei nervoso porque tem muito trabalho. Então, mas podia escolher trabalhar mais ou menos. Não, eu não podia, porque eu tinha que trabalhar. Você tinha escolha. Provavelmente você escolheu trabalhar porque você tinha uma compensação ou uma necessidade que muitas vezes nem é tanto financeira, né? E a gente vai falar um pouquinho isso aqui na frente. O símbolo da comunicação não violenta é a girafa. Por quê? Porque a girafa dos animais terrestres é aquela que tem o maior coração, né? Então, a linguagem é uma linguagem que aproxima as pessoas, na medida em que eu exponho o que eu penso, eu me desarmo, né? Eu exponho as minhas necessidades para o outro, né? Então, é exatamente o contrário daquela educação, pelo menos que eu imagino que meus pais, meus avós tiveram, aquela educação, não chore, não reclame, não fale o que você sente, homem não sente nada, não sente dor, não chora. É o contrário, a gente tem que se expressar de uma forma entendível, né? E ela Fernando, se baseia também no... Sim? quando você fala então do coração, só nessa intervenção, que é a girafa, que isso eu não sabia, né? Legal. É um mamífero que tem o maior coração, e eu achando que fosse o elefante, né, na nossa cabeça, ou às vezes o urso, sei lá. Mas tudo bem. É porque em algumas figuras, quando a gente vai lá pesquisar de CNV, né, comunicação não violenta, que é o tema, né, que a gente está discutindo aqui, eu sempre estou repetindo assim para o pessoal que vai entrando para saber. Aí a gente vê umas figurinhas que é comunicar com o coração. Esse é o grande desafio, é a intenção, né? Antes de começar qualquer conversa, é tentar pôr a alma, tentar falar de alma para alma. Quando você fala desses quatro caminhos, né? Observar, sentir, ver o que você sentiu, ver a evolução aí e fazer a reivindicação, o pedido. É tão difícil isso, porque eu acho que a gente está bagunçando, é só caminhando, a gente está caminhando meio errado, né? Primeiro a gente para meio que na falta de observação, ou então a gente já vai observando com um rótulo previamente estabelecido. Se eu rotulei e de repente eu deixo aquele rótulo, aquela pessoa, ela é marxista. Pronto, se eu rotulei ela pode ser até marxista, mas ela não é marxista o tempo todo. Ela pode ser várias outras coisas além do rótulo que eu pus nela, só que ali parece que põe uma viseira e aí acabou. Porque a gente vai ficar truncado e às vezes eu estou especializado em enxergar só o defeito, entre aspas, o defeito que eu acho que ela tem, porque isso eu não gosto em mim, olha o sentimento que a gente não vê, né? Aí truncou. E eu não consigo enxergar o que eu posso tirar de coisas boas, de aprendizado com esse diálogo. E aí, no final, eu percebo assim, a gente gasta energia demais. Eu acho que se isso for bem estabelecido, é um bom negócio, essa coisa de trabalhar a comunicação não violenta em todos os momentos, porque isso pode ser trabalhado dentro de casa, na família, no relacionamento, no trabalho, entre pessoas, entre corporações, entre países, eu acho que em tudo. Porque eu acho que aí a gente economiza fadiga, vamos dizer assim, economiza brigas, porque no final sempre termina numa explosão e ninguém tem a razão de nada, aí a gente respira e fala, vamos tentar uma nova conversa, vamos tentar um novo diálogo. Eu acho que a gente evitaria muitas novas tentativas de conversa se a gente estabelecesse essa rota, né? Eu acho que é uma rota segura para uma boa conversa no padrão, vamos dizer assim, ganha-ganha. Peraí, o que eu tenho a ganhar com essa conversa, aceitando a diferença? Eu acho que essa questão da tolerância, né? É, Aceitar as diferenças, eu acho que está muito em voga, né? Pode prosseguir, sim. desculpa aí a intercessão. Não, tranquilo. Eu acho que o maior questão é ter consciência. Ter consciência do que eu vejo, ter consciência do que eu sinto. E o foco nela, na verdade, é, é o terceiro item aí, é a necessidade. É o que eu necessito. Porque, na verdade, ele fala uma coisa muito interessante. Todos os seres humanos temos as mesmas necessidades. Todos temos Necessidades, né? as mesmas necessidades.
Só que temos estratégias diferentes para chegar atingir essas necessidades. A palavra, olha como é que é interessante, né? A necessidade, eu acho que é o foco. O foco central, pelo que eu entendi, é a necessidade. Então você observa o fato, o seu sentimento, mas atrás dele tem uma necessidade sua, né? Ele conta a historinha aqui do filho dele, né? Que chegou na escola, ele estudava numa escola que praticava CNV, e chegou numa outra escola que não praticava CNV. Ele fez isso de propósito para o filho dele aprender, né, como que seria isso. E o filho dele contando que o filho tinha um menino com cabelo bem comprido. A primeira coisa que ele chegou foi um professor, antes de entrar na aula: a menininha não vai cortar o cabelo, não, para entrar na aula? Chamou o menino de menina, por causa do cabelo comprido. Aí esse menino contando para o pai, né, que é o autor, em casa, né? E aí, o que você fez? O pai perguntou. Aí ele falou assim: eu lembrei da comunicação não violenta. E eu comecei a olhar para a necessidade dele de me chamar de menininha. Aí, o que eu observei? Ele era careca. Ele não tinha cabelo nenhum. A necessidade dele estava ali escancarada. Quer dizer, algo que estava incomodando ele, né? E ele estava se falando dessa forma. Então, a comunicação não violenta é interessante, que quando você recebe uma resposta negativa, eles falam, você teria 4 atitudes. Você recebeu um comentário negativo. Diante desse comentário negativo, o primeiro, você fala assim: a culpa é minha. Você vai para aquela comunicação do certo ou errado, daquela comunicação que a gente falou, utilizando a questão da razão. Ah, ele tem razão, a culpa é minha. É o primeiro modo. Horrível, né? Segundo, a culpa é dele. Ele que está errado. Ele. Então, ou a culpa é minha, ou a culpa é dele. São os 2 primeiros modos. O terceiro, o que está por trás da fala dele? Aí eu vou usar a comunicação não violenta, né? A fala dele desencadeou em mim um sentimento. Esse sentimento decorre de uma necessidade, por exemplo. Ele falou que eu não sou esperto, eu sou lento para fazer as coisas, né? Ah, então a tendência, não, a culpa é minha. A culpa é dele, porque ele é um intransigente. A terceira, mas o que eu sinto quando ele fala que eu sou lento para fazer as coisas? Eu sinto o quê? Eu sinto triste. Mas por que eu sinto triste? Aí a necessidade não é única. Pode ser porque você tem, para aquela pessoa, por exemplo, se for um pai, se for um chefe, você queria a aprovação dele. Então a sua necessidade é a aprovação. Aí você começa a entender aquilo e você não se chateia com aquela mensagem negativa. Mas o quarto passo, que é o mais avançado, é você olhar para ele e falar: por que pensar, mas por que, qual a necessidade dele de falar assim comigo? Né? Nessa situação, será que ele está muito apressado? Ele está ansioso? Será que alguma coisa aconteceu com ele? E quando isso Você fala, esse acontece, você quarto olha com passo empatia. é o Eu pedido não projetar o outro. violento. Não. O primeiro eu me culpo. O segundo, eu culpo ele. São as reações ruins diante de um comentário negativo sobre você. O terceiro, eu vou analisar o que eu sinto e as minhas necessidades. E o quarto, vamos dizer assim, é um passo além de eu avaliar as minhas necessidades, eu vou olhar para as necessidades do outro. Por que ele falou assim comigo? Né? Qual a necessidade? Eu vou olhar para ele, não com discriminação ou falando que ele é culpado, mas qual o sentimento que existe nele que levou ele a falar dessa forma comigo? Então, eu É vou por olhar isso para o que sentimento esse dele. tema, é por isso que é chamado comunicação empática também, né? Comunicação não violenta ou Isto. comunicação compassiva ou comunicação Uhum. empática. É um desafio, né? Porque isso, na realidade, então, Exatamente. trabalha muito mais a gente do que a própria situação de comunicar, hein? É um exercício bom
de autoconhecimento, inclusive de evolução espiritual, né, não? Você vê que Com é uma coisa certeza, muito técnica. Ajuda a gente, com Fernando. O pessoal certeza. perguntou, eu vi que um já ajudou e pôs a referência, mas só para confirmar, o Uhum, pessoal está perguntando o nome do livro é é isso qual e o mesmo. autor? O livro Comunicação é não Comunicação Não violenta. Violenta. O É, autor é o passou aqui, psicólogo do Marshall, né? isso, Marshall Ok, Rosenberg, passou aqui, né? beleza. Então, a frase diante dessa mensagem negativa é o seguinte: a primeira, quando eu vou me analisar, eu me sinto, quando você fala isso de mim, pode ser a esposa, pode ser o amigo, né? Eu me sinto o que eu sinto, né? Assim, porque eu necessito de, né? Por exemplo, quando eu olho no Instagram, por exemplo, e é uma comunicação, eu olhei lá e tem um grupo de amigos que se reuniram e eu não fui chamado. Aí eu falo, poxa, eu me sinto assim porque eu necessito de, né? Então, essas perguntas, quando você responder, né? O por que que eu me sinto, o como eu me sinto, né? E, e também o que que eu necessito, né? Essa questão do pedido, né, que a gente comentou, né? Às vezes, numa comunicação, às vezes a comunicação está num momento assim meio de conflito, né? O casal está meio complicado, algum desentendimento. Então, é importante também, muitas vezes, depois que você faz o pedido, que seja um pedido positivo e objetivo, eu te peço isso, eu te peço, por exemplo, tem um caso interessante, que a mulher falou para o marido assim, eu quero que você pare de trabalhar tanto assim, que você não fique tanto tempo no trabalho. Ela fez um pedido negativo. O que o marido fez? Não aparecia em casa, falou, o que foi? Mas você falou que não era para ir para o trabalho, eu arrumei um curso para fazer golfe, para fazer um esporte. Quer dizer, ela não pediu que ela queria que ele viesse para casa. Ela, ela não fez um pedido adequado, né? Então, é importante fazer o pedido positivo e muitas vezes pedir para a pessoa falar assim, o que que você entendeu assim que eu te pedi? A gente chama de parafrasear, né? Tipo assim, repete para mim só para eu ver se você entendeu o que que eu te falei. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa, você está comunicando não violento, você está tentando se expressar o seu sentimento, a sua necessidade, mas o outro está julgando você. Não, eu entendi que você não gosta de mim mesmo. Entendi que você está com um monte de raiva de mim, que você quer que eu morra, né? E na verdade você pediu só para a pessoa conversar melhor, ou para a pessoa lembrar do seu aniversário, né? Ou para a pessoa ter um pouquinho mais de consideração. Aliás, ter consideração também não é um pedido, você tem que pedir exatamente o que você quer. Eu quero que você me ligue mais vezes na semana, por exemplo, que você me dê mais atenção, que a gente saia mais vezes, né? Oh, eu observei que nós não temos saído, não é o caso agora, mas, por exemplo, que nós não temos ficado um momento juntos, conversado, então eu gostaria, eu gosto da sua presença, eu necessito da sua presença, né? Da sua conversa, da sua opinião, a sua opinião é para mim importante, então, por favor, tente, né, se for possível, uma vez por semana, né, com a gente sentar e conversar, eu marco um horário, aí a conversa vai ficando mais leve, né? Deixa eu te fazer Essa uma é a parte. pergunta, Fernando. Sim, sim, sim. Tem outras, assim, outras formas de expressar essa comunicação, e às vezes de forma violenta, que não só a ira, ou o xingamento, o radicalismo, ou a briga, né, de ideias, que às vezes é muito sutil, tipo a ironia, né? Às vezes o preconceito, o comentário velado, rebaixar a pessoa, debochar ou então valorizar um defeito, às vezes soa muito mais violento do que às vezes uma comunicação mais incisiva, né? Como Com evitar, certeza. parece uma receitinha de bolo, mas como ficar como praticar sair dessas armadilhas? Como que a gente tenta fazer isso no dia a dia? Sim. Então, eu acho que, inclusive, até uma sugestão, Rodolfo, para a gente chamar o Rodrigo Scalia, porque ele faz um curso de relacionamento de casal muito interessante, ele já falou para a gente uma vez, e ele se baseou muito Ótimo. num livro muito interessante sobre relacionamento de casal, que é um livro do John Walter, acho que é isso. Ele não tem, até não tem
só tem, não tem, é um livro recente, 2014, não tem ele editado, O que faz o amor durar, em que ele é um livro, sim, extremamente interessante. Ele tem um laboratório de pesquisa de casais, ele põe os casais para ficar num apartamento durante uma semana e ver as reações deles. Isso aí é um laboratório que existe lá na Universidade de Washington, né? A Universidade de Washington, por incrível que pareça, fica em Seattle, lá em cima, nos Estados Unidos. Ele tem lá um laboratório, e esse livro dele é de pesquisa mesmo, ele mostra dados científicos dos relacionamentos. E ele mostra lá as 4 armadilhas do relacionamento, né? Que estão muito nessa fase aqui de observação, que é a crítica, que é a defesa. Então, um critica, o outro se defende. Aí, quando vai crítica, defesa, crítica, defesa, um não consegue suportar a situação, né, e sai da cena. Esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Quer dizer, a crítica, a defesa, a obstrução, ou a fuga, né, do conflito, e o último, que é o desprezo, que é o que você falou, que é o mais grave. Então ele observou que se ele pegou os casais e deixou os casais convivendo, e viu, tem lá a estatística, eu não vou lembrar aqui, quantos por cento das conversas entre os casais eram desses 4 elementos, né? Quando era acima de uma determinada quantidade de comunicações, tipo assim, é claro que num relacionamento pode haver uma crítica, mas assim, a gente tem 7 conversas boas, 10 conversas boas e uma crítica. Quando acontece assim, por exemplo, é uma conversa boa e uma crítica, uma conversa boa, 2 conversas boas e uma crítica, ou quando principalmente tem essa questão do desprezo ou do diminuir o outro, ele observou que um determinado número era ele conseguiu acertar em 95%, acho que 92% que os casais iam se separar. Então, teoricamente, se o indivíduo fosse casar, o ideal é que ele ficasse lá uma semana, 3 dias lá no laboratório, o número de vezes que ele utilizasse isso, ele resolvesse, se eu não casar, vou casar. É a estatística que ele chegou, a estatística mesmo. Então, e como evitar? Comunicação não violenta, quer dizer, evitar a crítica, né? Agora, vamos dizer que tem um companheiro que faz tudo isso aí, ele chama de 4 cavaleiros do Apocalipse. Critica, sai da conversa, diminui o outro, né? Faz todas essas atitudes. Aí eu posso praticar comunicação não violenta com ele? Pode, porque a comunicação não violenta é expressar-se com honestidade, que é a parte que a gente estava falando. E aí tem uma outra parte, que é receber com empatia. Então, mesmo o outro estando me agredido, eu não vou olhar para a agressão dele, eu vou olhar para o sentimento, para a necessidade que ele tem atrás daquilo. E eu vou tentar esclarecer com ele, pelo que eu estou sentindo, você está nervoso, aconteceu alguma coisa, você necessita de alguma coisa, eu posso te ajudar. E aí, com essa forma de eu incitar no outro uma conversa amigável, eu posso equilibrar essa situação. Então, assim, a CNV é uma correção, uma prevenção para os casais que tenham muito desses conflitos entre si, né? É interessante essa questão, eu vou falar agora sobre a questão do receber com empatia, né? Aí tem algumas coisas aqui, porque hoje nós estávamos lendo lá, né? Hoje nós estávamos lendo Nosso Lar, e na orientação lá falava que no relacionamento, para ter um relacionamento venturoso, até o Fausto chamou a atenção lá, né? Falava assim, para ter um relacionamento venturoso, é preciso presença e, às vezes, compreensão. Esse receber com empatia é exatamente a presença. É estar presente. Mas para estar presente, tem que se esvaziar. E aí ele chama atenção para algumas coisas aqui, e inclusive no próprio livro, o autor fala assim, ele conta o relato de um pastor, que o filho dele faleceu, e ele ficou admirado com as conversas das pessoas no velório. Ele falou assim, nossa, eu fazia isso tudo. Como isso não me ajudou?
né? Então, e a gente, assim, tem muitas vezes o hábito de fazer tudo isso aqui. Então, a outra pessoa chega para te falar uma coisa, e ao invés de você estar simplesmente presente, tentando ouvir o sentimento e a necessidade da pessoa, e perguntar se ela tem necessidade de algo, você já, quando ela fala uma coisa, você já vai pensando nas palavras que ela está falando e você vai pensar. Aí você vai aconselhar. Ah, eu acho que você devia fazer isso, isso e isso. Isso aí te distancia. Isso não é receber com empatia. Tudo isso que eu vou falar aqui não é receber com empatia, né? Aconselhar o outro. Se o outro te pedir um conselho, você dá um conselho. Mas você quer que eu te dê uma opinião sobre esse fato? Ou sobre o que você quer que eu tenha opinião, né? Não sobre o fato. Às vezes você vai falar sobre o fato, você nem conhece bem sobre o fato. Competir com o sofrimento. Que nada você está sofrendo, nada. Você não viu que aconteceu isso com a minha tia, não sei o que, não sei o que. Tem muita gente que tem mania disso, né? Educar o outro. Não, você tem que ver as coisas positivas. Se você vê pelo lado positivo, você está se afastando da pessoa. A pessoa muitas vezes está querendo comunicar. Na maioria das vezes, a pessoa está querendo comunicar. Se ela não está conseguindo comunicar, ajuda ela a comunicar. O que você quer dizer com isso? Você está querendo, eu posso te ajudar? Como que você está se sentindo? Né? Eu posso te amparar? Ou simplesmente ficar em silêncio, né? Consolar, né? Você fez o melhor. Não, a gente tem a mania de fazer isso, né? Contar histórias, solidarizar-se no sentido, coitadinho. O coitadismo, você diminui a pessoa ficou pequena e você ficou grande. Ninguém quer ser colocado nessa situação somente quando está sofrendo, né? Isso que eu estou falando, pessoas principalmente em sofrimento. Interrogar a pessoa, isso é típico nosso, né, assim, da área médica, né? Ah, mas quando é que isso começou? O que estava acontecendo? Quando você começa para o lado da razão, se afastou do coração. A pessoa está querendo que você fique ao lado dela. Não que você faça um diagnóstico das coisas, né? Corrigir a pessoa, falar, não foi bem assim, acho que você entendeu errado. Gente, o que a pessoa entendeu, o que ela está falando, ela está sentindo. Você julgar o sentimento dela. Não, você está sentindo errado. É desqualificar a pessoa. Então, assim, a questão da receber com empatia, a gente deve ter muito cuidado, porque nós acreditamos que temos que consertar a situação e fazer os outros se sentirem melhor. Isso impede a nossa presença. Então, a gente assume para a gente coisas que a gente não precisa, né? E muitas vezes tira até a força do outro. O outro está precisando, muitas vezes, só ser ouvido, na maioria das vezes, né? Posso perguntar uma coisa? Você acha que o trabalho do CVV, do Central de Valorização da Vida, ela pode ser um pouco, e um pouco não, acho que tem muito de Muito. comunicação não violenta, apesar de falar pouco, às vezes o falar pouco, esperar a pessoa esvaziar, né? Já faz parte de É, uma comunicação não violenta, né? exato. Lá no Doador, no nosso grupo de estudo, que a gente, né, que está suspenso no momento, a doutora Cláudia, que é uma advogada, ela trabalha justamente no CVV e trabalha com a CNV, a Comunicação Não Violenta, junto dos presídios, que é um local muito, assim, difícil de trabalhar, né? Mas ela está abraçando essa questão, uma pessoa bacana também demais. E a CVV impede de tomar as coisas como pessoal, porque, na verdade, tudo que a gente está transmitindo não é sobre o outro, está falando sobre a gente, sobre o que a gente está pensando. Então, dentro dessa visão, então, a gente falou expressar-se com honestidade e receber com empatia. E tem um terceiro ponto, que é o que você falou naquele momento, que é a autocompaixão. Porque, na verdade, a gente se comunica com a gente mesmo, né? E a gente fala, né, assim, nossa, eu não devia ter falado isso. Nossa, eu não podia ter feito aquilo. Nossa, eu não podia, eu não devia. Com uma linguagem exatamente daquela linguagem punitiva, em que há punição, culpa, vergonha, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para olhar para a gente também
com amor, vinculando ao nosso sentimento que a gente fez o que era possível, o que estava ao nosso alcance naquele momento. Né? Deixa eu te fazer uma perguntinha também. Aproveitar, né? Porque o nosso tempo é escasso, viu, Fernando? Já estamos aqui, Aham. faltando Pois 15 é, não, minutinhos só. eu estou Então, coordenando vamos. aqui para falar. É, Aham. uma perguntinha que eu queria te fazer, assim, comunicação não violenta, como essa parte técnica de seguir esse espaço, eu acho que é muito legal, é mais recente agora, nascido de universidade americana, por um psicólogo, e tem uma equipe boa, né, que eles fazem isso. Mas você acha que isso também já vem vários outros grandes líderes que já fizeram isso, né, ao longo do tempo, na sua prática? Eu acho que um grande exemplo, não preciso nem ficar reforçando muito, foi Jesus Cristo, né? A minha pergunta é, o jeito que ele fez, escreveu quase nada, ele não pediu ninguém para escrever. Só que ele só falou, e ele sabia, já estava ficando tudo gravado, porque a fala parece que tem filamentos energéticos que gravam o nosso sentimento. Eu acho que é comunicação não violenta é a gente pôr suavidade na emoção, nas palavras. Pôr afeto, amor nas palavras, no final de todo um diálogo, uma discussão, de você tentar e projetar o final como um movimento de construção. No final, todo mundo saiu preenchido, construído e agregou valores àquela sua palavra. Você acha que Cristo, lógico, trabalhou muito em essência na comunicação não violenta, mas naquele momento em que, porque é onde que eu vou chegar, usar a comunicação não violenta é também não deixar não se abster em algumas situações de tolerância a algo muito errado. Você acha que quando ele chega naquele episódio dos vendilhões do templo, que ele chega em Jerusalém, aquela coisa toda, e ele foi enérgico, ele comunicou de maneira não violenta naquele momento? Essa parte aí, ela na verdade é um tipo de esse evento lá dos 20 milhões de tempo, ele é um tipo de discurso bíblico, né, que se refere a outros discursos em que você dá um exemplo, mas aquele exemplo ele está refletindo coisas do Antigo Testamento, pelo que eu já estudei sobre o assunto. Mas assim, Jesus sempre ele falava que ele falava com doçura e com energia, né? E a comunicação não violenta não significa que você vai tolerar tudo de todos, né? Não é isso. Você não vai incitar a continuidade dos conflitos, né? E outra coisa que é muito importante na comunicação violenta, você não dar o poder ao outro e ao ambiente de te escravizar. O outro te tirar do sério. O ambiente em te influenciar. E aí eu lembro Jesus, né? Conhece a verdade e ela vos libertará. Claro, tem várias interpretações, estou querendo dizer que essa, né? Mas assim, qual a verdade? O que é a verdade? A verdade é própria de cada tempo. As verdades maiores nós não temos acesso. Mas qual a sua verdade? Qual a minha verdade? Se eu conhecer a minha verdade, qual que é a minha verdade? São as minhas necessidades, meus sentimentos. Essas são as minhas verdades. Se eu conheço elas, eu não vou ser escravizado pela linguagem e nem pelas situações. Né? Tem um outro ponto aqui que eu acho muito interessante, que é a questão de você tenha que fazer e escolha fazer. Né? A gente fala, eu tenho que fazer isso. Não tem, a gente pode escolher fazer. Né? E aí é interessante, ele fala até um exercício muito interessante, falar assim, né? Escreva no papel o que você não sente vontade de fazer. Você não gosta de fazer, você não sente prazer de fazer. Ele fala assim, faça aquilo que te dá prazer. Ah, mas eu tenho que fazer coisas que não me dão prazer. Podem até não te dar prazer imediato, mas tem uma recompensa, tem um resultado final que você opta por escolher fazer para ter aquele resultado. Então ele fala assim: escreva o que você não sente prazer em fazer. Após, reconheça que você escolheu fazer aquilo e o motivo por que fez aquilo. Ele fala até interessante que ele não gostava de fazer laudos lá, né, com o psicólogo. E ele falou, gente, eu não gosto de fazer laudos, os laudos lá que ele tinha que fazer, eu escolhi fazer, mas qual o motivo que eu faço? Ah, é por dinheiro. Não, mas é um motivo ruim, porque eu posso arrumar outro jeito de trabalhar e fazer. Eu não preciso ficar fazendo o que eu não gosto por esse motivo. Né?
E aí os motivos que ele fala que a gente toma muito cuidado é fazer por dinheiro, fazer por aprovação, né? Ah, para ter um sorriso, um tapinha nas costas, um elogio. Isso não é um motivo que a gente tem. Se a gente está fazendo uma coisa que não gosta para receber isso, talvez não seja interessante continuar escolhendo fazer isso. Para Quando você evitar a fala então da punição, né? motivação, quando você fala da motivação, então é sempre fazer um questionamento assim para a gente mesmo. Qual é a necessidade, né? Qual é a necessidade por detrás dessa minha atitude? Algo assim? Se eu estou fazendo Exatamente. isso, joga lá na frente e fala, por que eu quero com isso? Tem que ser verdadeiro, com a Uhum. sua verdade, com a sua intenção. É mais ou menos assim? É, exato. Aquilo está enriquecendo a minha vida, né? De alguma forma, aquilo está me dando algum enriquecimento. Não, eu estou fazendo aquilo e eu estou trabalhando a mais, eu estou fazendo uma hora extra, por exemplo, que eu não queria fazer. Se eu estou falando das coisas que a gente não gostaria de fazer, mas escolhe fazer por algum motivo importante. Mas esses motivos de aprovação dos outros, de dinheiro, de vergonha ou de dever, eu tenho que. Eu não gosto de trabalhar nessa empresa e ficar demitindo todo mundo, por exemplo, ou ficar enganando as pessoas. Não gosto de trabalhar nesse banco que fica enganando todo mundo. Mas eu trabalho porque eu preciso ganhar dinheiro. Ou, poxa, não é um bom motivo, né? Penso eu, né? Isso não vai te trazer coisas boas, né? Você tem que fazer aquilo que você acredita. Eu acho que isso ter a noção que a gente não é compelido a fazer as coisas, a gente escolhe fazer, né? Eu estou percebendo também que quando você fala dessa parte do questionamento, tudo caminha no início, numa parte inicial básica que é a observação mesmo, hein? Eu acho que a construção de toda boa conversa, de um bom relacionamento é observar, hein? E às vezes esse movimento, todo mundo voltando para casa, é para voltar a treinar, observar os propósitos, observar a gente mesmo. Num momento que às vezes fica até difícil, porque a gente vai ficando tenso, o isolamento, o confinamento. Você tem que observar até como que está caminhando as coisas, né? Eu acho que tudo parte da observação. Como É, treinar a gente ficar mais refinado em observar o início das coisas, observar. Como treinar isso? Acho que é orando, isso. meditando. Eu acho que é se questionando o que que eu estou vendo. Será que eu estou julgando ou estou vendo a coisa, né? Eu Ah, acho que legal. é a questão de tirar o julgamento da observação. Esse é o maior. Até tem um pensador, não tem aqui o nome dele, Observar mas no sem livro julgar é meio é, libertador, o, então, hein? é, um, Observar é, o, tudo sem julgar. Isso faz parte de exercícios meditativos, né? Aí a gente fica sim, com sim. autonomia, né? Aí parece que a gente ganha a autonomia dos nossos próprios pensamentos, não é não? Exatamente. Eu acho que a comunicação não violenta, o objetivo aqui é separar as coisas para entender melhor. Separar a observação do sentimento e da necessidade. E procurar dentro da gente a necessidade. Muitas vezes, ele fala, inclusive, fala assim, eu estou fazendo isso, essa é a minha necessidade é... Ele descobre a necessidade de uma atitude que ele está fazendo, de um ato que ele está fazendo, mas é realmente a necessidade dele? Muitas vezes ele vai observar depois que não é aquela necessidade, ele vai ter que procurar outra, né? Então, assim, é um descobrimento. A gente não é uma coisa, não é matemática, né? As necessidades são as mesmas de todo mundo, mas às vezes você faz a mesma coisa, a mesma necessidade gera ações completamente contraditórias. A pessoa quer segurança e muitas vezes ela agride. Ela quer segurança e ela se esconde. As duas estão com necessidade de segurança, mas agindo de formas completamente diferentes. Então a pesquisa é individual, cada um escolhe um caminho. As necessidades são as mesmas, mas cada um vai escolhendo um caminho. O autoconhecimento é que é vamos dizer assim, o recado para a gente passar aí, tá? Pena que Estou está vendo aqui, acabando falta. já, hein? O papo tá bom, hein? Pena que a gente tá acabando. É um jeito também de entender, né? De comunicar não violento com o tempo, né? Ah, mas que bom. Só uma colocação aqui, Fernando, olha que legal isso aqui. Tentei achar uma vinculação ou alguma referência dentro da doutrina espírita, da base, né? Hum, Doutrinário espírita,
uma coisa que chega mais próximo. Olha que legal a questão 886 do Livro dos Espíritos, do capítulo 11 da Lei de Justiça, Amor e Caridade. A questão 886, eu vou falar a resposta primeiro, fazer uma jogada diferente para você ver o que eu senti. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com comunicar de maneira não violenta. A resposta é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Assim, benevolência com todos, benevolência é o bem-querer, né? Bem-querer em tudo, entra numa discussão, entra numa conversa, pode ser do que seja, né? Pode ser uma discussão bem pesada mesmo, ideológica agora, a briga racial, política, sexual, meio ambiente, enfim. Entre querendo o bem daquela situação. Aí, indulgência com as imperfeições, indulgência tipo olhar com suavidade, olhar doce. Indulgência, tolerar o defeito do outro, porque eu tenho muito defeito. E aí caminha para o perdão das ofensas, por exemplo, até se um agride o outro no meio da conversa, perdoa tudo que está acontecendo ali, recicla todo o caminhar daquela história, né? Eu acho que você sempre vai sair mais leve, não trabalhando dentro da violência de qualquer assunto. E aí eu acho que você sai aprendendo bastante. Você olhar do que você pode tirar de bom, inclusive de uma conversa bem pesada, bem ácida, você entra nessa vibe e você sai só ganhando. Essa pergunta é: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então eu acho que a gente pode dizer como entrar numa frequência de ser caridoso em todas as situações, seja ela material, moral. Trabalhar com caridade é trabalhar em essência do jeito como que a gente vai usar a palavra. Então é tipo, usar a palavra com caridade é comunicar de maneira não violenta? Com certeza. E aí, só complementando aqui, nesse livro aqui do Leon Denis, que foi sugestão do William Jacó, né? Que é aquele Problema do Destino, do Ser, do Destino, do Leon Denis. Lá no finalzinho eu achei um negocinho que ele fala exatamente sobre comunicação, assim, em outras palavras. Eu vou ler aqui pequenininho. Não há progresso possível sem uma atenção, sem uma observação atenta de nós mesmos. É preciso vigiar todos os nossos atos impulsivos, a fim de conseguirmos saber em que sentido devemos direcionar nossos esforços para nos melhorar. Primeiro, regular a vida física, reduzir as necessidades materiais ao necessário, para assegurar a saúde do corpo, esse instrumento indispensável ao nosso papel na Terra. Depois, disciplinar nossas impressões, nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las e utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Então ele fala exatamente isso, né? A questão da disciplina, disciplinar nossas impressões, é o que você falou, a observação, o que nos imprime, quais as nossas impressões, né? Discipliná-las, né? E as nossas emoções, né? Que são os sentimentos, que aí a gente vai descobrir as necessidades. Repudie, odiar é uma palavra pesada, né? Repudie ideias, repudie situações, repudie o ato da pessoa, não repudie pessoas, não odeie pessoas, repudie a ideia que ele está, porque muitas vezes ele está num erro do que a gente acha que é errado, mas é sempre vibrar. O que eu estou dizendo é líderes nossos de agora, ou até dentro de casa. Uma pessoa, ela está numa vibração ruim agora, mas ela não é mal o tempo todo, é o momento que é mal. A vibração daquele momento é que é mal. É impossível uma pessoa ser toda má, porque a base da comunicação não violenta não é trabalhar a empatia na conversa e ver que todo mundo é bom. Todo mundo é bom por natureza. Então, um grande líder que trabalhou isso em essência foi Gandhi. Gandhi conseguiu libertar um país com uma comunicação... 13 segundos. Então, 10 segundos. Então tá bom. Ahimsa, não violência, paz nas palavras. Obrigado.